Imagine acordar às 6 da manhã e perceber que o ventilador parou. O silêncio é estranho demais. A geladeira não faz barulho. O roteador está apagado. Você pega o celular, sem sinal. Vai até a torneira, ainda meio sonolento, abre o registro e nada. Nem um fio de água. Você tenta de novo. Nada. O prédio começa a acordar com o mesmo susto. Portas batendo. Gente falando alto no corredor. O elevador não funciona. O mercado da esquina não abre. O aplicativo do banco não carrega. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, uma pergunta começa a apertar por dentro. Quanto tempo eu aguento assim? Em qualquer colapso urbano real, seja por uma onda de calor que sobrecarrega a rede elétrica, uma falha estrutural no sistema de distribuição ou uma crise que paralisa serviços essenciais, existe uma hierarquia invisível da sobrevivência. E ela não começa com comida, começa com água. Você pode sobreviver semanas sem alimento, mas sem água, o relógio começa a correr imediatamente. O corpo humano é composto majoritariamente por água. Seu sangue depende dela. Seu cérebro depende dela. Seus rins dependem dela. Sua capacidade de pensar com clareza depende dela. Em um cenário de calor extremo, como 40 graus com apagão, a desidratação não leva dias. Pode começar em poucas horas. Primeiro vem a dor de cabeça, depois a irritação, a boca seca, a urina escura, a tontura, a dificuldade de concentração. Agora imagine precisar tomar decisões estratégicas nesse estado. Em colapso, decisões erradas custam caro. A recomendação mínima realista é de 4 litros por pessoa por dia. Isso não é exagero. Isso inclui beber, cozinhar e higiene mínima. Uma família de 4 pessoas precisa de 16 litros por dia. Em uma semana, mais de 100 litros. Em um mês, quase 500. Agora seja honesto. Quanto você tem armazenado hoje? Se a resposta for algumas garrafas na geladeira, você não tem reserva. Você tem ilusão de segurança. Água engarrafada, lacrada, pode durar anos se armazenada longe do calor e da luz direta. Galões maiores são mais eficientes. Bombonas próprias para armazenamento são ainda melhores. O importante é proteger da contaminação e da degradação do recipiente. Mas armazenar é apenas metade da estratégia. A outra metade é purificação, porque em um cenário prolongado, sua reserva pode acabar. E nesse momento, você pode precisar recorrer à água da caixa do prédio, de um reservatório improvisado, de um caminhão-pipa, de chuva armazenada ou até de uma fonte duvidosa. Sem método de purificação, você troca sede por infecção. E infecção intestinal em cenário de colapso acelera a desidratação. Diarreia intensa pode fazer você perder litros de líquido em poucas horas. O corpo enfraquece, a pressão cai, a confusão mental aumenta. Percebe como tudo começa e termina na água? Mas existe algo que quase ninguém comenta. Quando a água começa a faltar, o comportamento das pessoas muda. Primeiro vem a preocupação silenciosa, depois a tensão, depois a irritação. Em seguida, disputa. Filas se formam, discussões surgem. Pessoas que sempre se cumprimentaram passam a desconfiar umas das outras. Ter água armazenada não é apenas uma questão fisiológica, é uma questão psicológica. Saber que você tem reserva suficiente para dias ou semanas reduz o pânico. E pânico é contagioso. Agora vamos para algo que parece simples demais para ser estratégico. Sal. Em um cenário normal, sal é tempero. Em colapso, sal é fisiologia. O corpo humano precisa de sódio para manter equilíbrio eletrolítico. Em calor extremo, você perde sal junto com suor. Se a reposição não acontece, começam as cãibras, a fraqueza, a queda de pressão, a confusão. Sem eletrólitos adequados, a hidratação não é eficiente. Além disso, o sal é um dos conservantes mais antigos da humanidade. Permite preservar alimentos quando não há geladeira. Pode prolongar a durabilidade de carnes, auxiliar fermentações e impedir proliferação bacteriana. E tem mais.
Sal não estraga. Desde que esteja protegido da umidade, pode durar indefinidamente. Não precisa de refrigeração, não perde função, não se deteriora com o tempo. Em uma crise prolongada, ele mantém não apenas o sabor, mas a funcionalidade do corpo. Sem água e sem sal, o organismo falha rapidamente. Agora entramos na sustentação calórica. Arroz branco. Pode parecer comum demais, mas arroz branco bem armazenado pode durar décadas. A ausência dos óleos naturais que existem no arroz integral é o que permite essa durabilidade extrema. Protegido da umidade, do oxigênio e de pragas, o arroz se transforma em uma reserva energética altamente eficiente. Ele é leve, é versátil, é previsível. Combina com praticamente qualquer outra fonte alimentar. Em crise, versatilidade é vantagem estratégica. Quando as prateleiras do mercado esvaziam, o arroz é uma das primeiras coisas a desaparecer. Isso não é coincidência, é instinto coletivo. Arroz representa energia estável, mas energia sozinha não sustenta o corpo por muito tempo. É aqui que entra o feijão, ou a lentilha. Feijão seco pode durar anos se protegido corretamente. Lentilha tem a vantagem de cozinhar mais rápido, economizando gás. Detalhe crucial quando o botijão vira recurso finito. Eles fornecem proteína vegetal, fibras e minerais importantes como ferro e magnésio. Quando combinados com arroz, formam proteína completa. Isso significa manutenção muscular, melhor recuperação e sustentação física prolongada. Sem proteína adequada, o corpo começa a degradar massa muscular. A fraqueza aumenta, a resistência diminui. Em cenário de colapso, você pode precisar carregar peso, subir escadas sem elevador, buscar recursos, se deslocar a pé. Fraqueza não é uma opção. Existe também um aspecto emocional aqui. Alimentação baseada apenas em calorias vazias afeta humor e estabilidade mental. Irritabilidade aumenta. Conflitos surgem com mais facilidade. Uma refeição simples como arroz e feijão não é apenas tradição cultural, é estrutura nutricional inteligente. Percebe o padrão? Água mantém você vivo, sal mantém seu equilíbrio, arroz mantém energia, feijão ou lentilha mantém força. Esse é o núcleo da sobrevivência alimentar urbana. Sem esses 4 pilares, qualquer estoque mais sofisticado vira enfeite. Agora eu te faço uma pergunta direta. Se a energia acabasse hoje à noite e o abastecimento fosse interrompido por 2 semanas, sua casa teria água suficiente? Teria sal suficiente? Teria arroz e proteína suficiente? Se essa pergunta incomoda, é porque ela é real. Se você está absorvendo isso até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque preparação começa com consciência. A maioria só percebe a importância desses pilares quando já está na fila disputando o último galão. E quando esse momento chega, não é mais planejamento, é sobrevivência. Depois que você garante água, eletrólitos básicos e uma base mínima de proteína e energia, começa uma segunda fase da sobrevivência que muita gente ignora: resistência prolongada. Sobreviver 3 dias é uma coisa. Sobreviver 3 semanas é outra completamente diferente. No começo do colapso, o medo é imediato, mas com o passar dos dias, o que começa a pesar não é só a insegurança externa, é o desgaste físico e mental causado por alimentação insuficiente ou mal planejada. É nesse ponto que entram os alimentos que sustentam energia de forma consistente, barata e eficiente. E aqui quem pensa apenas em enlatados comete um erro estratégico. O que sustenta mesmo é caloria densa, estável, fácil de armazenar e culturalmente adaptável ao Brasil. Farinha de mandioca é um desses pilares silenciosos que quase ninguém valoriza até precisar. Ela não depende de refrigeração, tem longa durabilidade se protegida da umidade e é extremamente calórica. Em cenário urbano prolongado, onde o gás começa a ficar escasso e o preparo precisa ser simples, a farinha pode virar refeição quase instantânea. Misturada com água, com caldo, com gordura, com sardinha, com qualquer proteína disponível, ela se transforma em alimento consistente. É leve,
fácil de armazenar em grandes quantidades e ocupa pouco espaço. Em regiões do Brasil onde a instabilidade sempre foi realidade, a mandioca sempre foi base alimentar. Não é coincidência, é estratégia ancestral. Em colapso, tradição muitas vezes é sabedoria prática disfarçada. Agora pense no milho seco. Ele parece simples demais para ser estratégico, mas é extremamente versátil. Pode virar fubá, pode virar cuscuz, pode virar mingau, pode virar base para pão improvisado. Se você tiver moinho manual ou acesso à moagem simples, o milho se multiplica em possibilidades. Além disso, dura anos quando bem armazenado, tem excelente densidade calórica e pode até servir como fonte alimentar alternativa em cenários extremos. Diferente de produtos ultraprocessados, o milho seco é matéria-prima. E matéria-prima oferece autonomia. Quanto mais você depende de alimento já pronto, mais vulnerável você está à cadeia de distribuição. Quanto mais você tem base bruta, mais controle você possui sobre sua alimentação. Macarrão seco entra como reforço estratégico, porque combina alta caloria com preparo relativamente simples. Sim, ele depende de água e calor, mas o tempo de cozimento é baixo e a densidade energética compensa o consumo de combustível. Em situação prolongada, eficiência no uso do gás é tão importante quanto a comida em si. O macarrão é compacto, fácil de empilhar, fácil de estocar em grande volume e pode ser combinado com praticamente qualquer outro item do estoque: sardinha, carne enlatada, gordura, caldo, até mesmo apenas sal e óleo. Ele não precisa ser gourmet, precisa ser funcional. E funcionalidade em crise é tudo. Agora chegamos à batata desidratada, que muitas pessoas subestimam. A batata fresca é excelente, mas depende de refrigeração e estraga relativamente rápido. A versão desidratada, por outro lado, concentra leveza, longa validade e rapidez no preparo. Em cenário de colapso urbano, onde cada minuto de uso do fogareiro conta, alimentos que reidratam rápido são extremamente estratégicos. Além disso, a batata é culturalmente confortável. Em situações de tensão prolongada, alimentos que remetem à normalidade ajudam a manter o equilíbrio psicológico. Pode parecer detalhe pequeno, mas não é. Moral baixa deteriora decisões, aumenta conflitos internos na família e gera desgaste mental. Existe um erro comum em planejamento alimentar para crises: focar apenas em proteína e esquecer que o corpo funciona primariamente com energia. Caloria é combustível. Sem combustível suficiente, o corpo começa a economizar. Metabolismo desacelera, fraqueza aumenta, capacidade de reação diminui. Em ambiente urbano instável, você pode precisar caminhar longas distâncias, carregar água, subir escadas sem elevador, reorganizar a casa para segurança, cuidar de familiares. Tudo isso exige energia constante. É por isso que esses alimentos entram na segunda camada da estratégia. Eles não são o primeiro passo, mas são o que mantém você de pé quando o colapso deixa de ser notícia e vira rotina temporária. Existe também uma questão de armazenamento inteligente. Todos esses itens, farinha de mandioca, milho seco, macarrão e batata desidratada, precisam ser protegidos de umidade e pragas. Recipientes herméticos, ambiente fresco e escuro, controle periódico do estoque. Não adianta ter quantidade se você não protege qualidade. E aqui entra uma diferença entre quem apenas estoca e quem realmente planeja: rotatividade. Consumir e repor periodicamente garante que seu estoque não vire surpresa desagradável quando for necessário. Outro ponto estratégico é a multiplicação de possibilidades. Quanto mais combinações possíveis você tem entre os itens, menor a chance de monotonia alimentar severa. Monotonia prolongada afeta apetite, humor e até consumo adequado de calorias. Quando as refeições começam a parecer sempre iguais, o corpo tende a comer menos. Em crise, isso é problema. Percebe como a lógica muda? No início, falamos de sobrevivência imediata. Agora falamos de resistência e eficiência energética. Não é sobre glamour, não é sobre comida sofisticada.
é sobre estabilidade calórica com mínimo risco de deterioração. Se você está acompanhando até aqui, já percebeu que preparação não é paranoia. É matemática aplicada à fisiologia, é logística doméstica, é antecipação de risco. E eu te pergunto algo importante. Se o abastecimento alimentar fosse interrompido por 2 semanas e o mercado não reabastecesse, sua casa teria energia alimentar suficiente para manter todos ativos e funcionais? Ou dependeria de improviso? Porque improviso funciona no primeiro dia, no segundo, talvez no terceiro. Depois disso, improviso vira desgaste. E desgaste, em cenário de colapso, é o que separa quem resiste de quem entra em espiral de erro. Se esse conteúdo está te fazendo pensar de forma diferente, já deixa o like e segue o canal. Porque o objetivo aqui não é gerar medo, é gerar preparo consciente. A segunda camada da sobrevivência não é dramática. Ela é silenciosa e exatamente por isso é ignorada pela maioria. Mas é ela que sustenta quem precisa aguentar quando o sistema demora a voltar. Depois que a água está garantida e a base calórica está estruturada, começa uma fase ainda mais silenciosa do colapso, a degradação do corpo. Nos primeiros dias, o foco é não passar fome, mas com o passar das semanas, o problema deixa de ser apenas energia. O problema passa a ser força. O corpo humano até consegue sobreviver comendo basicamente carboidrato por algum tempo, mas ele paga um preço por isso. A massa muscular começa a diminuir, a imunidade enfraquece, a recuperação física fica mais lenta, o cansaço vira padrão. E em um cenário urbano instável, fraqueza não é apenas desconforto, é vulnerabilidade. É aqui que entram as proteínas animais enlatadas, como sardinha e carne em conserva. Elas não são apenas conveniência, são manutenção estrutural do corpo. A sardinha, especialmente no Brasil, é um dos alimentos mais estratégicos que existem. É barata, rica em proteína completa, contém gordura natural, cálcio e micronutrientes importantes. Diferente de muitos alimentos industrializados, ela entrega densidade nutricional real e dura anos se armazenada corretamente. Em cenário prolongado, abrir uma lata de sardinha pode representar muito mais do que uma refeição. Representa preservação muscular, manutenção de energia estável e suporte ao sistema imunológico. A carne enlatada entra como reforço dessa estratégia. Proteína pronta, esterilizada sem necessidade de preparo complexo. Em um momento em que gás pode ser limitado ou inexistente, ter proteína que pode ser consumida diretamente é uma vantagem operacional enorme. Além disso, proteínas ajudam a controlar fome excessiva. Dietas baseadas apenas em carboidrato tendem a gerar picos e quedas de energia. A presença de proteína estabiliza essa dinâmica. E estabilidade em colapso é um ativo silencioso, mas proteína sozinha não resolve. O corpo também precisa de gordura, e aqui muita gente falha feio. Durante décadas, fomos ensinados a temer gordura como vilã. Em cenário de sobrevivência, gordura é reserva estratégica. Ela é a forma mais concentrada de energia alimentar. 1 grama de gordura fornece mais que o dobro de calorias comparado ao carboidrato. Em ambiente de escassez, isso importa muito. Ghee, banha bem armazenada ou outras formas estáveis de gordura são extremamente valiosas, porque não apenas fornecem energia concentrada, mas também ajudam na absorção de vitaminas lipossolúveis. Além disso, transformam refeições simples em algo mais saciante e menos desgastante emocionalmente. Imagine semanas comendo apenas arroz e farinha, sem nenhuma fonte de gordura. A saciedade diminui, a energia flutua, a sensação de fraqueza aumenta. Uma simples colher de gordura pode mudar completamente a eficiência metabólica de uma refeição. E diferente de óleo comum que pode oxidar com o tempo, gorduras estáveis como o ghee duram muito mais se armazenadas corretamente. Elas não dependem de refrigeração e resistem melhor ao tempo. Agora entramos em algo que parece comum, mas é altamente estratégico: leite em pó.
Ele é uma das formas mais compactas e eficientes de armazenar proteína, gordura e micronutrientes. Em famílias com crianças, torna-se ainda mais importante. Em cenário prolongado, a ausência de cálcio e proteína adequada pode impactar principalmente os mais jovens. Além disso, o leite em pó permite multiplicar receitas, mingaus, misturas com aveia, reforço em massas, preparo de bebidas nutritivas. Ele transforma a base simples em refeição mais completa. E quando lacrado e protegido da umidade, pode durar muitos anos. Existe ainda o amendoim, muitas vezes subestimado. Ele combina proteína vegetal com gordura natural, oferecendo densidade calórica alta em pequeno volume. Fácil de armazenar, fácil de consumir, altamente energético. Em situações onde você precisa de energia rápida e sustentada, o amendoim funciona quase como uma bateria alimentar compacta. E diferente de snacks industrializados, ele é matéria-prima simples, estável e previsível. Aqui entramos em uma reflexão importante. Sobreviver não é apenas não morrer, é manter capacidade funcional. Em colapso urbano, você pode precisar reorganizar espaços, subir e descer escadas sem elevador, buscar água, ajudar vizinhos, proteger a casa. Isso exige força. E força exige proteína e gordura adequadas. Sem elas, o corpo começa a economizar energia. O metabolismo desacelera. A disposição diminui. Pequenas tarefas se tornam cansativas. O humor piora. A imunidade enfraquece. E infecções simples podem virar problemas sérios quando o sistema de saúde está sobrecarregado. Percebe como a estratégia evolui? Primeiro garantimos vida imediata, depois energia prolongada. Agora garantimos preservação estrutural do corpo. Muita gente monta estoque apenas pensando em encher a barriga. Isso é erro. Barriga cheia não significa corpo preparado. Nutrição estratégica significa manter equilíbrio entre energia, proteína e gordura. E existe ainda um fator psicológico poderoso. Refeições mais completas mantêm sensação de normalidade. Normalidade reduz tensão interna. Tensão reduzida melhora a tomada de decisão. Em crise, mente clara é vantagem competitiva. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que preparação não é sobre exagero. É sobre evitar degradação gradual. O colapso não destrói tudo no primeiro dia. Ele desgasta. E quem não planeja, sente esse desgaste no próprio corpo. Eu te faço uma pergunta direta. Se a crise durasse um mês, seu corpo ficaria mais forte ou mais fraco com o que você tem armazenado hoje? Se essa pergunta incomoda, é porque ela é real. Se esse conteúdo está ampliando sua visão, já deixa o like e segue o canal. Porque aqui a gente constrói estratégia, não fantasia. Proteína e gordura não são luxo em colapso. São manutenção de capacidade humana. E capacidade em ambiente instável é o que mantém você funcional enquanto outros começam a falhar. Existe uma fase do colapso que quase ninguém considera quando monta um estoque. A fase do desgaste mental. No começo, o medo é físico. Depois vem a adaptação logística. Mas com o passar dos dias, quando a rotina normal desaparece e a incerteza se prolonga, o maior risco deixa de ser apenas a falta de recursos e passa a ser o desgaste psicológico. É nesse ponto que pequenos elementos fazem diferença desproporcional. Açúcar, mel e café não entram na estratégia apenas como alimento. Eles entram como estabilizadores emocionais e fontes rápidas de energia quando o corpo e a mente começam a oscilar. O açúcar é frequentemente visto como supérfluo em tempos normais, mas em cenário de crise, ele assume funções estratégicas importantes. Primeiro, ele é energia imediata. Em situações de queda brusca de glicose, fraqueza ou tontura, uma fonte rápida de carboidrato simples pode recuperar lucidez em minutos. Segundo, ele é conservante natural. Pode prolongar a vida útil de frutas, ajudar na preparação de compotas improvisadas e atuar como complemento alimentar em momentos de monotonia extrema. E diferente de muitos alimentos processados, o açúcar branco, se mantido seco e bem armazenado, não estraga, não oxida, não apodrece.
ele simplesmente permanece estável. Mas a função mais subestimada do açúcar é emocional. Em um ambiente onde a rotina foi quebrada, onde o noticiário é incerto e onde o calor pode estar sufocante, pequenos prazeres simples ajudam a manter a estabilidade mental. Uma bebida levemente adocicada, uma mistura com aveia, ou até uma solução simples de água com açúcar e sal podem servir tanto como suporte fisiológico quanto psicológico. Em cenário prolongado, moral baixa deteriora decisões, e decisões ruins criam consequências em cadeia. O mel ocupa um lugar ainda mais estratégico. Ele não é apenas doce. Ele é praticamente eterno quando bem armazenado. Arqueólogos já encontraram mel milenar ainda próprio para consumo. Isso acontece porque seu baixo teor de água e alta acidez impedem crescimento bacteriano. Mas além da durabilidade, o mel oferece energia rápida combinada com propriedades antibacterianas naturais. Em pequenos ferimentos ou irritações de garganta, ele pode auxiliar. Como fonte calórica, é eficiente. Como reforço emocional, é poderoso. Em dias de tensão, uma colher de mel pode representar normalidade. Pode parecer detalhe pequeno, mas não é. Agora entramos em um dos elementos mais controversos e ao mesmo tempo mais estratégicos, o café. Nutricionalmente, ele não é essencial, mas psicologicamente, ele pode ser decisivo. A cafeína mantém estado de alerta, reduz percepção de fadiga e pode melhorar capacidade de foco. Em um cenário onde a noite pode ser mais tensa, onde ruídos externos geram preocupação e onde a necessidade de vigilância aumenta, manter lucidez é vantagem real. Além disso, o café é ritual. Ritual gera estabilidade emocional. Em ambiente instável, manter pequenos rituais ajuda a preservar senso de normalidade. Um café quente ao amanhecer, mesmo em meio a um apagão prolongado, envia uma mensagem interna poderosa. Ainda estamos organizados. Ainda temos controle. Existe também um aspecto social. Compartilhar um café ou uma bebida levemente adocicada pode reduzir tensão entre membros da família. Em confinamento involuntário, pequenos conflitos se amplificam. A monotonia pesa, a ansiedade aumenta. Elementos simples que aliviam esse peso não são luxo. São ferramentas de coesão. Mas aqui entra um ponto importante. Esses itens só fazem sentido depois que os pilares anteriores estão garantidos. Não adianta ter café se não há água. Não adianta ter mel se não há base calórica. A hierarquia importa. Primeiro vida, depois energia, depois força. Por último, estabilidade emocional e reforço rápido. Percebe como a estratégia completa se encaixa? Água garante sobrevivência imediata. Sal mantém equilíbrio. Arroz, feijão e grãos sustentam energia base. Farinha, milho, macarrão e batata prolongam resistência. Proteína animal, gordura, leite em pó e amendoim preservam força e imunidade. E açúcar, mel e café mantêm mente estável e energia rápida quando o desgaste começa. Colapso raramente é explosão instantânea. Ele é desgaste progressivo. E quem não pensa na parte psicológica começa a falhar antes mesmo de faltar comida. Muitos acreditam que sobrevivência é apenas sobre estocar o máximo possível. Não é. É sobre estocar o que faz sentido. É sobre entender fisiologia, logística e comportamento humano sob estresse. Agora eu te faço uma última pergunta. Se o sistema parasse por um mês, sua casa teria apenas comida suficiente? Ou teria estrutura suficiente para manter todos física e mentalmente funcionais? Se esse conteúdo fez você enxergar preparo de forma mais estratégica, deixa o like agora e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não trabalha com alarmismo. A gente trabalha com lógica aplicada à realidade. Preparação não é medo, é antecipação inteligente. E quando o sistema falha, não vence quem tem mais. Vence quem organizou melhor. O colapso pode ser imprevisível, mas sua estrutura interna não precisa ser.